Olá, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. Nunca mais eu falei assim, o Senhor mandou eu dizer, o Senhor mandou eu ler, o Senhor mandou, o Senhor abriu aqui pra mim, o Senhor me mostrou essa palavra. Nunca mais eu falei sobre isso, né? Mas deixa eu te dizer, em nenhum segundo da minha vida, nos dias que eu não falo aqui na frente do telefone, eu converso com Deus com mais intimidade, com mais força, com mais, talvez com mais milagre mesmo, entre uma busca e outra, né, da palavra do Senhor. Então, mesmo que eu, né, não tenho falado muito assim, eu abri aqui porque eu estava querendo ler um versículo legal para vocês, mas o Senhor me mandou abrir em tal lugar. Hoje, eu vi a história de Esther. A história de Esther, você pode não ter lido ou não entender o que eu vou falar, porque eu vou falar com o meu pensamento, com o meu entendimento. A história de Esther é de uma judia, né, que ficou sem seus pais e que seu primo a criou como se fosse, adotou, criou, cuidou dela. Depois ela foi para uma terra, deixa eu ver se eu sei me lembrar do início, porque eu li a história quase toda. Então, Esther foi foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã. Então ela foi para a Pérsia, né? Onde tinha o rei Xerxes. E o rei Xerxes foi, de certa forma, desonrado por a antiga rainha, que era a rainha que desonrou. A rainha que desonrou. Enfim, não me lembro. Mas eu sei que era a rainha, né, de Xerxes. E não sei se é um nome engraçado, Betsabé, alguma coisa assim. Depois eu vejo. Mas a importância aqui é sobre Esther. Esther, ela foi transformada em rainha e teve uns ministros, uns funcionários do rei de alto poder, né, que é os ministros, aqueles que ficam no poder, que fazem, que é da confiança do rei. Então, um desses de confiança do rei, começou a tramar de matar o tio de Esther, que Esther não dizia que era parente de. O nome dele é engraçado, do tio dela. Mas uma. Quem já leu o livro de Esther sabe de quem eu tô falando, do tio de Esther, que é. Gente, é muito engraçado o nome dele e complicado de falar. Xerxes era o rei e deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que tem um lugar aqui. Mordecai, não é? Não é interessante, diferente? Mordecai era o parente de Esther. E um dos ministros, desses do poder do rei, ele tramou para que fez uma forca para o Mordecai, né? E o nome do outro, do que fez desse ministro, era Ramã. Esse Ramã fez. Aliás, ele bolou muitos planos assim para destruir os judeus, né? E inclusive esse Ramã, ele tinha uma certa raiva do Mordecai, porque Mordecai nunca se curvava a ele para se ajoelhar para ele, porque esse cara era dos poderosos, né, do palácio. Então ele achava que o Mordecai tinha que estar se reverenciando a ele, se reverenciando, se ajoelhando para ele, fazendo aqueles gestos que ele é superior, né? O Ramã superior. E ele tomou raiva do Mordecai por conta disso, que ele achava que era uma afronta, que o cara não. E aí ele foi vivendo o Mordecai começou a ficar infeliz, mais recanteado. Também o Mordecai descobriu sobre uma cilada que estavam armando para o rei. Aí, não dava para ele entrar diretamente com o rei, ele conseguiu falar com a rainha Esther e falou o que estava acontecendo. Eles foram investigar, realmente era. Aí, em vez da cilada ser para o rei, ele poupou, né? Quando descobriu, o rei foi investigar, aí eles que morreram. Esses que estavam tramando a morte do rei que morreram, porque foi a sentença deles. E depois, com o passar do tempo, o Haman começou a inventar esse outro plano que ia prejudicar todos os judeus. Fez um decreto, né, uma lei, e assinou com o anel do rei e tudo mais, e saiu lendo, botou em várias línguas assim das províncias, para ler essa lei em todos os lugares, avisando aos judeus que ia ter essa lei que ia mandar matar, destruir todos os judeus, inclusive crianças, velhinhos, e enfim, todos, né, não ia poupar ninguém. E aí foi um desespero para Mordecai ficou, tipo, muito triste, gritava, vestiu vestes de roupa, tipo assim, umas vestes bem se sujou de cinza, se vestiu de vestes, umas vestes bem rústicas, né, de saco, fez roupa de saco, tirou roupas, quando o Esté soube, quis mandar roupa para ele, tudo, mas ele não se vestiu assim. Depois Esté procurou um jeito de falar com ele para falar por que ele estava tão infeliz daquele jeito, e ele
Ele acabou achando um jeito, porque ele não podia entrar daquele jeito que ele estava no palácio, né? Vestido daquela forma, daquela tristeza que ele estava, maltrapilho e com aquela roupa que ele vestiu para se redimir, para clamar, né? Tanto, enfim, de tristeza, muita tristeza, porque ele estava sabendo que ia acontecer tudo isso, que iam destruir todos os judeus, inclusive todas as crianças e os velhinhos e todo mundo, e ele estava desesperado e conseguiu falar com Esther. Só que Esther não podia pedir, falou que não podia, falou as condições, a situação para ele em um bilhete, mandou a mensagem para ele. Aí ele, de novo, procurou Esther, falou que Esther tinha... Se Esther não pensava que poderia ter se tornado rainha para salvar o povo dela, né? O povo dela, que eram os judeus, inclusive até o parente dela, que era o Mordecai. Então, Esther bolou um plano, falou com ele, mandou também... Não era certo a rainha chegar e procurar o rei, mas ela foi e ele se perguntou por que ela estava ali. Ela falou que foi convidá-lo para um banquete e também junto o Ramá, né? Aí ele perguntou, mandou ela dizer tudo que ela queria, que se fosse até a metade da riqueza dele que ele daria. E ela ainda não disse. Aí ela participou desse banquete e tal, e depois convidou ele e o Ramá para mais um banquete, que disse que nesse próximo banquete ela contaria tudo o que estava acontecendo, o que ela queria pedir. Aí ele continuou dizendo no outro banquete, né? E o Ramã se vangloriando, falando com a esposa dele, que foi convidado, que foi prestigiado, que foi para um banquete e agora estava sendo convidado para mais um, mas que não suportava na entrada do palácio ver o Mordecai, por conta da raiva que ele tinha, que Mordecai não se reverenciava a ele, não se ajoelhava para ele, não, enfim. E aí a esposa desse Ramã disse assim, faz uma forca para ele e acaba com ele, que aí você fica feliz. Tipo assim, você não vai ter que estar encontrando com ele, né, na entrada do palácio. Aí ele mandou fazer uma forca de 20 metros de altura, uma forca, e achou vantagem na ideia da esposa e foi para o outro banquete, né, próximo banquete, que a rainha convidou, a rainha Esther. Aí o rei, antes de tudo isso, ele pediu para rever os livros das leis, pediu para que o Ramã lesse para ele, e o Ramã leu, né, para ele a lei que o Mordecai tinha descoberto as tramas de outro que não era o Ramã, né, foi outro dos ministros dele, que estava tramando matar ele, tem o nome dele aqui e tudo mais, desses que era da corte dele, dos grandões lá, da lei dele, do rei. Enfim, aí ele botou para reler aquela lei, aquele livro, deu esse negócio na mente dele, e antes de Esther ir falar com o homem, eu tô pulando uma parte, antes dela ir falar com o rei, a primeiro banquete, convidar para o primeiro banquete, ela falou com Mordecai, ela falou com Mordecai que fosse em todos os lugares avisar o povo, né, os judeus, para fazer jejuar de dia e de noite e orar, né, que ela ia estar falando, que ela ia estar pensando em um jeito de salvar eles, mas que eles fizessem isso, que orassem e jejuassem de dia e de noite. E assim fizeram. Enquanto isso, ela estava dando os banquetes, deu um banquete, depois preparou outro. Enquanto estava preparando tudo isso e todas essas orações, as manifestações dos judeus orando e jejuando, deu no rei uma vontade dele dar uma olhada no livro das leis anteriores, o que tinha acontecido, quem foi o homem que salvou a vida dele. Aí, quando começou a ler, falou que, né, ele não se tocou nem nada da leitura, do quem estava falando, e ele teve a ideia de honrar a pessoa que protegeu a vida dele, que descobriu o lance, né, a traição que ia ter, e ele falou assim, perguntou para Ramã, né, se fosse para ele para honrar uma pessoa que fez uma coisa muito boa para ele, como ele deveria honrar essa pessoa. Aí Ramã, pensando, né, que era com ele que ele estava falando, pensou assim, ele deve estar querendo me honrar, né? Aí pensou isso e falou pro rei assim, que daria as roupas do rei, né, vestes do rei, dessas vestes maravilhosas do rei, um cavalo do rei e coroa, né, uma coroa. E além de tudo isso, andaria na praça pública e gritaria assim, é assim que o rei faz com o homem que ele quer honrar, é assim que o rei faz com o homem que ele quer honrar, gritando. Isso foi a ideia que Ramã deu, pensando que o rei estava falando dele. E, no entanto, o rei falou assim, então você vai procurar o Mordecai, né, o Mordecai, e vai, ele fica sempre na entrada do palácio, falou para Ramã morto de saber que ele nem gostava do cara, né, que queria sumir com ele para nem ver a cara dele, porque ele não se reverenciava a ele. Aí ele falou que é um rapaz que sempre fica na entrada do palácio, que ele ia fazer isso nesse rapaz, e que faça tudo o que você me falou, e vá andar com ele na praça pública e fale essas palavras que você falou, né, que é assim que o rei honra uma pessoa quando ele quer, é assim que ele faz com um homem quando ele quer honrar, que veste dessa forma, veste de rei, e a apresenta na praça. E durante o segundo banquete, depois de tudo isso, do livro lido e tal, foi pro banquete, né? O Ramã e o rei Xerxes, com Esther. E durante tudo isso, o rei pediu para Esther falar o que era que ela queria pedir, né? E ela falou que era que ele salvasse, salvasse os judeus, né? E o parente dela, o Mordecai.
e ela, salvasse ela, né? Que no caso que tinha criado essa lei para matar tudo quanto era judeu. E ele falou assim que ia ajudar ela, né? Mas nesse instante que ela começou a revelar, o Ramã começou a se desesperar, né? Querendo pedir a ela para que ele tivesse misericórdia, para pedir o rei para ter misericórdia dele, e começou a se desesperar. E quando o rei viu que ele estava se aproximando, se jogando para cima dela, o rei nem entendeu, porque ela ainda não tinha dito que quem deu as ordens, quem espalhou esse decreto em todos os lugares tinha sido o Ramã. Então, ele pensou até que o Ramã estava desconsiderando ele, que estava desonrando, né, o rei, tipo, se jogando para Esté. E nessa história toda, o rei mandou, alguém falou assim, outra pessoa falou no momento que o rei estava com muita raiva e comentou sobre o que fazer com esse Ramã. Aí alguém comentou que tinha na entrada ou em algum lugar assim perto do palácio, que tinha uma forca construída que tinha 20 metros, de que seria essa, né, que foi até o Ramã mesmo que fez. E foi nessa mesma forca que o Ramã foi enforcado, né, por conta de tudo que ele fez. Só que quando ela falou a situação, contou tudo bonitinho, como era que estava feito a, a lei para destruir os judeus, ele falou assim, ó, tudo que era de Ramã, fica você que herda, né? Você que toma conta, você que vai ministrar. Te dei tudo que era de Ramã, Ramã já não existe mais. Isso eu fiz por você. Mas a lei que é carimbada com meu anel e que é feita, decretada e carimbada, né, por um rei, não pode ser desfeita. Então, a ideia que ele deu foi que, como agora também o Mordecai herdou tudo que era do outro, ficou dono de todos os bens, foi o administrador e ficou num patamar de poder também grande, bom, e ele fez uma lei onde tinha que sair lendo tudo sobre uma lei diferente, que não era para os judeus aceitar ser mortos, né? Eles podiam enfrentar, que eles tinham uma lei agora que permitia que eles enfrentassem, que eles não fossem, que eles ficassem preparados, vamos dizer assim, agora já era uma guerra, porque eles podiam reagir, né, não se entregar, reagir. E quando começou a ler essa lei, botar e estava assinada e do mesmo jeito da outra e tal, que os judeus podiam estar se defendendo dessa lei, que ele não podia desmanchar a outra, mas fez uma para que os judeus tivessem essa lei de defesa. E daí começou os judeus ter essa defesa e já começou a ficar um clima assim, que quando eles atacavam, os judeus matavam, né? Matavam também eles, muitos. E daí do meio para o fim da história, os que não eram judeus já estavam se declarando judeus porque já estavam com medo dos judeus porque eles estavam vencendo, né? Eles estavam superando, eles estavam tendo vitória na guerra. Isso também vamos enfatizar que eles fizeram, né, os judeus e Esté, o tempo todo fazendo, jejuando e orando. E ainda com essa lei a favor deles. Do meio para o fim, quem fosse atacar os judeus era quem morria. E do meio para o fim, um bocado que nem era judeu começou a dizer que era já para com medo de morrer. E teve essa vitória, né? Tem mais história, né? Mas eu estava pensando, hoje, lendo essa história agora de noite, e eu pensando que tem muito a ver com essa política agora, que a pessoa faz a forca e é enforcado nela. Você cria para os outros e você é quem se enforca, né? Você faz a forca para os outros e você mesmo se enforca. É o que está acontecendo com muita gente que quer o poder, quer ficar no poder, pensa que o plano deles vai ficar toda a vida encoberto, do jeito que eles querem, e o agir de Deus é maravilhoso. E para isso nós temos que acreditar piamente no poder do Senhor e do homem bom também, que precisamos de ter pessoas do bem, pessoas que não tramem, né, a morte de uma nação ou de é uma nação mesmo, né? Que foi no tipo assim da nação de judeus, que eles queriam acabar, né? Destruir. Então, sobre isso eu achei interessante, já que eu não falo mais assim, eu ia ler assim, mas Deus mandou abrir assim. Então, eu acho que a história de Esté foi muito bem vinda nesse momento, e é o que acontece, né? De todas as formas que você abre a sua mente, que normalmente tem uns ditados popular, que quem prepara cama de espinho para os outros, talvez seja você que vai se deitar. Assim como Hamas preparava uma forca para o Mordecai, e quem caiu na forca, quem foi enforcado foi ele, né? Na mesma forca que ele criou para fazer o mal por outra pessoa que ele odiava só por ela não se reverenciar a ele, por ela não se ajoelhar para falar com ele ou fazer gestos de reverenciar a ele, porque ele se orgulhava que era o maior, e só por isso ele odiava, né? Então, quer dizer, coisas banais, gratuito, a maldade, e ela não se cria. Pode até tentar, mas o poder de Deus, a misericórdia de Deus, ela vem e nos tira, né, das garras do inimigo. E ainda sobre Esther, tem esse pedacinho aqui que fala não, já falou do banquete, já falei do banquete, vou falar mais do encerramento, que diz assim, o encerramento. A grandeza de Mordecai. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes maravilhas, coisas que Xerxes fez também, a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo. Tudo isso está escrito nos livros de história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes,
Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo, pelo progresso da sua raça, da sua linhagem, né? Do seu povo. Então, a história de Mordecai termina assim, que eu quero te dizer que o homem que anda com bondade no coração, com a paz de Deus, né? Que não faz guerra, que não trama contra a vida dos outros, ele pode sim ser abençoado. E ele também, a menina que ele criou, Esther, virou uma rainha e também serviu muito, muito, muito na história de proteção aos judeus. E é sobre isso, sobre que se a gente avaliar, as histórias são antigas, de exemplo, como você deveria se criar, né? Como você deveria se desenvolver, como você deveria crescer, como você deveria planejar viver ao lado das pessoas, fazendo bem, né? Melhorando a vida de alguém, não tramando o tempo todo, só por maldade do seu coração, só porque você acha que a pessoa tem que andar puxando o seu saco, lhe tratando com melhor, porque você é o tal. Então, tudo isso é orgulho, vento que passa, vaidade. Eu acho que o ser humano tem que andar em paz com ele e com as outras pessoas, para que você não construa sua própria forca, mas que você construa irmãos e proteção e amigos que te defendem e um Deus que te zela, que não deixa, que pode fazer 1000 forcas, mas nenhuma vai ser para ti, se tu andar em paz com Deus, se tu andar no amor de Cristo, né? Amém. E é sobre isso. Estava com vontade de falar da Bíblia, ainda é a mesma, ainda estou com aquela Bíblia mesmo, mas deu uma vontade, gente, de falar da Bíblia e eu citei um pouquinho da história de Esther, que eu acho extraordinária e maravilhosa. Espero que você tenha gostado também.